Vocês viram, então, sobre esse surgimento do Estado liberal a partir de revoluções burguesas que aconteceram aí pelo mundo, algumas revolucionárias, outras graduais, outras transitórias. E é uma pergunta que pode passar pelos estudantes é: o Brasil, como um país capitalista, passou por uma revolução burguesa? Para o grande e respeitado sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, houve uma revolução burguesa no Brasil. Mas ela não aconteceu das mesmas formas que dos países centrais. Ela não ocorreu nas formas clássicas, como aconteceu na Inglaterra, Estados Unidos ou França. Nesses espaços, a transição ocorreu com o crescimento da burguesia ante a uma ordem feudal, resultando em uma revolução que vai controlar o Estado. Já no Brasil, para o Florestan, não vimos o crescimento de uma burguesia nesses mesmos moldes. Para ele, tratava-se de um país colonial que viu crescer uma oligarquia cafeeira que se juntou com algum tipo de burguesia industrial, que vinha do estrangeiro e que chegava ao Brasil naquele momento e que, por conta de suas necessidades, desenvolveu certos valores urbanos. Veja que a diferença é que a revolução não seria de outra classe comercial ou industrial que deseja protagonismo e se une ao povo para superar as oligarquias ou a ordem feudal, mas a própria oligarquia rural que se interessa pelos valores burgueses sem o povo. Dessa maneira, desde a origem até o momento de análise do sociólogo, a burguesia brasileira tornou-se autocrática, o que significa dizer que tem poderes absolutos. Ser restrita a um pequeno círculo da sociedade e não desejar se expandir para outras camadas médias, pois essa burguesia brasileira que está no comando do Estado está inserida dentro de uma ordem dependente e periférica do capitalismo global. O Brasil, dentro do capitalismo global, sendo um mero vendedor de produtos primários ou de baixo valor agregado, dependente de exportação para enriquecer a elite burguesa que o controla, não teria qualquer interesse em ampliar o capitalismo para outras camadas do país, tendo em vista que isso só a prejudicaria, reduzindo o seu poder dentro do Estado brasileiro e seu próprio capital. Sendo assim, essa burguesia ela se alia ao imperialismo, aos interesses dos estados capitalistas hegemônicos, e usaria toda a força de coerção do Estado, sobretudo com o exército, e acabamos de ver aí generais 4 estrelas em 2024 sendo presos por conta disso, para a qualquer sinal de que sua ordem e poder da burguesia esteja em perigo, fazer o que Florestan chama de contra-revolução permanente. Esta seria uma forma de jamais possibilitar mudanças na ordem burguesa vigente. Assim sendo, os momentos de ditadura no Brasil nada mais foram que a militarização da política das camadas dominantes brasileiras. Essa ideia de Florestan se afasta da percepção que foi muito difundida de que seríamos um país semi-feudal ou pré-capitalista, como se estivéssemos em um ponto intermediário e que alcançaríamos em algum momento, historicamente, um capitalismo mais desenvolvido nos momentos futuros. Um outro sociólogo importante é o Rui Mauro Marini, que foi, além de sociólogo, um economista brasileiro e um importante teórico da teoria da dependência, uma abordagem crítica para entender as relações econômicas e políticas entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Suas principais ideias giram em torno da análise das estruturas de dependência econômica e suas implicações para o desenvolvimento. O Marini argumenta que o subdesenvolvimento não é uma fase transitória que os países periféricos passam antes de se tornarem desenvolvidos, mas sim uma condição estruturante resultante das relações desiguais entre países ricos e pobres. Os países subdesenvolvidos são mantidos em uma posição de dependência econômica e política em relação aos países desenvolvidos. Ele descreve
a economia dependente como uma estrutura econômica dual, onde o setor exportador primário, voltado para os mercados internacionais, coexistem com um setor interno orientado para o mercado local, muitas vezes caracterizado por baixos níveis de desenvolvimento e produtividade. Em Dialética da Dependência, de 1973, ele afirma que, abre aspas, o subdesenvolvimento não é uma etapa primitiva do desenvolvimento, mas sim uma forma específica de desenvolvimento que resulta na inserção subordinada de uma economia no sistema capitalista mundial. Esse trecho do Rui Mauro Marini, ele é muito importante para você entender algumas notícias que têm saído no Brasil nas últimas semanas. Existem muitas críticas sobre o projeto econômico que tem sido desenvolvido no governo Lula. Críticas à esquerda, que eu estou dizendo. No entanto, tem alguns dados que têm melhorado significativamente, como, por exemplo, a redução do desemprego no Brasil, além do que o crescimento do PIB. E com essa redução do desemprego, chegando aí a pontos de quase pleno emprego no Brasil, ainda que haja uma crítica correta sobre a grande parte do trabalhador brasileiro ainda está na informalidade e este cálculo não ser tão coerente como se pratica, ainda assim, com base nessa redução do desemprego, começaram em todas as mídias, estas representantes da elite e que evidenciam a sua visão, sobretudo quando se refere ao que eles chamam de mercado, poluíram o debate público falando uma coisa muito interessante, que era essa redução do desemprego é muito perigosa, porque isso vai gerar inflação, uma crise inflacionária e, portanto, deve ser controlado. O que eles estão querendo dizer de fato com essa questão, e jornais de todo tipo divulgando isso, é que eles desejam uma elevação do desemprego no Brasil, porque senão o valor do salário dos empregados ia aumentar. Sendo que é ali que reside uma grande parte do seu lucro a partir da expropriação do trabalho e do salário do trabalhador. Eles justificam sempre a questão da produtividade. Assim como entra também o debate da escala 6x1. Sempre entra a questão da produtividade. E esta colocação aí do Rui Mauro Marini deixa muito claro que tanto a questão da produtividade como a questão do aumento do desemprego por parte da elite, que deseja isso, é parte de uma política que considera que nessas regiões dependentes, periféricas do capitalismo, o que é importante para a elite é a concentração de capitais, mesmo que leve à destruição de mercados internos, mesmo que leve à destruição do que eles próprios defendem da livre iniciativa, mesmo que leve a aumento de desemprego para garantir lucro para o empresariado na forma de expropriação, de roubo, a partir de baixos salários, que é o que o Marx vai chamar da mais-valia. Além do Florestan Fernandes, além do Rui Mauro Marini, como acabamos de ver aqui, tem mais um sujeito que é importante a gente citar nesses vídeos, para compreender essa lógica, essa contra-história do liberalismo e do Estado a partir aqui da visão do Sul, um Sul global, dos periféricos do sistema capitalista. E esse sujeito é o Mariátegui, o José Carlos Mariátegui, um sociólogo peruano nos anos de 1920, apontava já que as burguesias latino-americanas não teriam capacidade
de ter um projeto soberano de desenvolvimento, capaz de enfrentar o imperialismo dos países centrais, europeus ou americanos. Primeiramente, a América Latina é parte de uma economia global e nos inserimos nela como país dependente, dentro de uma divisão internacional de trabalho desde a época de sua colonização para o uso de seus recursos a fim de alimentar a economia e as camadas dominantes dos países centrais. Se, por um lado, os países periféricos são dominados por potências estrangeiras, internamente uma burguesia local opera a dominação contra as classes trabalhadoras. Essa burguesia local é legitimada internacionalmente, proporcionando assim garantia de seu controle sobre outras classes sociais dentro do país. É uma classe dominante e dominada. Não se trata dessa burguesia ser vítima do imperialismo, mas ela é subordinada para controlar as massas trabalhadoras. Dessa forma, romper sua situação de dependência da burguesia poderia agitar as massas trabalhadoras que poderiam questionar o poder da burguesia.